Olá pessoal, muito prazer. Eu abro aqui esse videocast da Bridge com a Software AG. Eu sou Carlos Eduardo Carvalho, sócio da Bridge, e tenho o prazer de estar comigo aqui com a Carolina Brandt, sócia-diretora da Bridge, e com o Renato Morse, presidente Latinoamérica da Software AG. Primeiro de tudo, gente, obrigado pelo convite, por aceitarem estar aqui conosco, e é um grande prazer. Queria que vocês dessem boas-vindas também para os nossos ouvintes. Primeiras damas? Por favor. Bom, sejam todos muito bem-vindos ao nosso videocast. Também em nome da Bridge, Renato, eu agradeço a sua presença. Cadu, obrigado por conduzir aqui esse nosso videocast. Como o Cadu falou, me chamo Carolina, sócia-diretora da Bridge. Hoje estou à frente da nossa unidade de negócios Bridge Technology e estou empolgada aqui para a gente seguir no nosso debate aqui entre nós três. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite. A Software AG tem crescido muito na América Latina, uma taxa de triplo dígito, e por uma única explicação: parceiros e gente que entenda de transformar nossa tecnologia em valor para os clientes. E é por isso que a gente está aqui, debater, discutir como fazer, e é sempre um prazer conversar com vocês. Muito legal, gente. Então, espero que vocês curtam aí essa conversa. A gente vai ter uns minutos agora trocando com pessoas de alto calibre. Gente, então, vamos lá. Vou fazer um rápido contexto inicial aqui para começar a nossa conversa. A gente está falando com uma sócia-diretora de consultoria e um presidente de uma empresa global de tecnologia e soluções de ponta para a transformação digital. E a gente vê no mercado que muitas empresas estão buscando soluções não só consultivas e tecnológicas, mas soluções completas de transformação para trazer os seus negócios para a realidade mais moderna do mundo hoje. E nisso, a gente tem visto a palavrinha processos, o tema processos, entrando numa grande briga no mercado. Existe um certo glamour hoje no mercado de tudo o que está acontecendo com essas empresas que são nativas digitais, começam de forma muito acelerada a crescer, ganhar base de clientes, conquistar novos mercados, e muitas dessas empresas, em algum momento da sua evolução, precisam parar para amadurecer a sua estrutura interna, a sua operação. E, em contrapartida, a gente vê, do outro lado da mesa, as tradicionais e grandes empresas que vêm há décadas, colocando suas posições, marcando seus territórios e tendo altas taxas aí de lucratividade, de margem, permanecendo no mercado. Então, essa conversa sobre startups vão derrubar gigantes, startups são um novo modelo que todo mundo tem que seguir, essa é uma conversa longa. Vou pegar um pedacinho dessa conversa para empolgar aqui o nosso debate. Vou fazer a primeira pergunta para a Carol. Carolina, você está vendo, como consultora, empresas que estão em maturidade já avançadas, então empresas que são, às vezes, centenárias, e você também está vendo empresas que estão nascendo e em 3, 4 anos já são unicórnios. Muitas dessas empresas mais novas trazem muito esse olhar da agilidade, das práticas mais voláteis e menos documentais e menos controles. E quando você vê uma empresa mais madura, você já vê uma série de robustez ali de controles e processos e tal. Primeira pergunta é: como é que você está enxergando esse conflito, se é que eu posso chamar de conflito, ou a complementariedade de práticas mais ágeis com práticas de processos mais tradicionais? Esses mundos vão se encontrar, na sua opinião? E isso tem alguma coisa a ver com o estágio de maturidade organizacional dessas empresas? Tá, legal, Cadu. Bom, acho que, como você mesmo falou, acho que é um assunto que dá muito pano para manga, mas tentando ser um pouco mais direta aí na sua pergunta, na verdade, essas coisas elas não se complementam, elas não se conflitam, elas nasceram juntas. Eu, aqui um pouco usando o meu crachá de engenheira de produção e olhando na origem das coisas, a agilidade ela nasce do chão de fábrica. Então, a agilidade ela nasce de um ambiente muito processual. A agilidade ela é processo, ela é fluxo, ela é fluidez, ela é desdobramento de uma atividade se sequenciando da outra. Então, esse berço, ele é o mesmo, A gente tem um chão de fábrica que precisava de processos talvez um pouco mais inovativos, um pouco mais acelerados, e daquele ambiente fabril nascem algumas práticas que depois de algumas décadas vêm a se tornar as práticas ágeis que hoje são muito aplicadas no mundo da tecnologia. Então, na verdade, são coisas complementares que nascem juntas
E quando a gente fala de agilidade hoje nos momentos mais atuais, né, muito voltadas a projetos, a gestão de projetos de tecnologia, a gente, por uma questão, né, contextual, eu acho que as pessoas quiseram abandonar um pouco isso. Né? Ah, não, mas não é processos, a gente precisa de menos formalismo. Não, essas coisas se complementam. A agilidade, ela é processo, ela é fluxo, são uma sequência de cerimônias. Então, eu acho que a gente precisa pensar nessas duas coisas como uma coisa só e que se complementam completamente no dia a dia. Acho que daí a gente já tira alguns conflitos da mesa, né? E você vê alguma relação dessas empresas que vêm crescendo em ritmo mais acelerado e passam a ter um olhar mais forte, mais completo para processos com o estágio organizacional que essas empresas estão vivendo? Sim, na verdade eu acho que existe uma questão que é fato e dado. O que a gente olha no mercado são as empresas, depois de um certo tempo, como você mesmo colocou, né, de startups, de nascimento, de aceleração, sentindo a necessidade de uma adoção mais formal e estruturada de processos. Então, fatos e dados, a gente vê isso acontecendo no mercado. A posteriori do nascimento de um crescimento acelerado dessas organizações, em momentos-chave, principalmente em IPOs, em necessidades de entradas de fundos mais estruturados, ou em momentos que ela começa a precisar comprovar um certo resultado mais estruturado, e aí vem essa necessidade de formalização. Mas eu acredito, né, que não existe nenhum momento de maturidade melhor para a adoção de processos do que o nascimento de uma empresa. Já nascer organizado, eu acho que é a forma que dá menos trabalho depois de você conseguir crescer de maneira mais estruturada e sustentável, né? Legal, eu vou direcionar para o Morte agora uma pergunta. Nesse contexto, Morte, em que as empresas elas têm momentos de maturidade diferentes, algumas ainda muito buscando um crescimento acelerado, outras já mais na fase de amadurecimento, e um terceiro grupo ali de empresas já mais maduras no mercado, como é que a Software AG tem posicionado os seus investimentos e seus produtos para essas organizações? As soluções de transformação digital, elas podem cobrir os três tipos de organização, a em rápido crescimento, a em amadurecimento e as mais tradicionais, ou há um direcionamento de foco ali dos investimentos? Sem dúvida, Cadu, sem dúvida. E nesses momentos diferentes, o que a ferramenta faz é iluminar o caminho. Só isso. E como você bem falou, momentos diferentes. Quer crescer rápido, quer crescer de maneira quase desordenada, vai ter um preço mais caro no futuro. Sem dúvida. Afinal de contas, quem que vai querer fazer mergers, acquisitions ou fazer uma due diligence numa empresa que não tem processo, não tem delegation of authority, não tem nada? Ninguém é louco de fazer isso. Então, as empresas que estão nascendo agora têm que ter um mínimo de modelagem, de entendimento de como elas vão fazer, partindo da estratégia delas. Parte da estratégia, processos, pessoas, e você vai construindo. Mas eu não vejo de maneira nenhuma entendimento de processo como uma coisa é feita, como um atraso ou um freio de mão para crescimento. Muito pelo contrário, eu vejo criar um alicerce sólido para construir a casa em cima de uma coisa sólida. No segundo momento, eu acho que muitas empresas que cresceram desordenadamente, e a gente tem inúmeros exemplos, né? E, aliás, essa desordem gerou a morte de algumas, né? A gente vê o índice de 80% de morte das startups em até 5 anos. Tem várias explicações desses nascimentos e mortes, mas um pouco ninguém quis adquirir porque a empresa tinha um risco altíssimo. Perfeito. Atrelado. Ah, contratei PJ, não contratei PJ, contratei gente sem carteira. Não tinha no mínimo processo porque queria fazer a coisa rápida. Vem aqui, vamos trabalhar, vamos fazer. Não, tem que pagar o cara, pega o cheque e paga. E isso gerou problema. Muito bem. À custa dessa dor, esse segundo bloco de empresas que sobrevive, fala assim, gente, não dá. Não dá para postergar mais o mínimo entendimento e gestão de risco em cima do que a gente faz. As mais maduras já passaram por isso. Então, elas estão num processo já
de amadurecimento diferente. Pô, eu venho fazendo isso da mesma maneira há muito tempo. Será que não dá para fazer diferente? Né? Vamos olhar essa modelagem aqui, vamos ficar namorando isso aqui e ver se não dá para jogar isso fora, reconstruir, né? Que aí vem o dilema do mudar ou transformar. Muito bom, um clássico, né? Mudar ou transformar? Vou mudar o que eu já tenho, eu vou pegar e transformar. Transforme, né? Mudar a forma, fazer de uma maneira totalmente diferente. E aí entra a digital transformation. A digital transformation, cara, é a tecnologia como um instrumento, não como fim. Então, sim, hoje, quem é que nunca trabalhou numa empresa, Cadu, finalizando aqui meu pensamento, pô, esse processo é ruim. Processo ruim. Os sistemas não se falam. Todos nós. Né? Vai lá. Entra aí num 0800 de uma companhia aérea, tenta pegar o reembolso de uma passagem aérea que você não vai poder voar daqui a uma semana. Vai lá. Você vai ficar, no mínimo, meia hora com alguém batendo cabeça ali, tentando entender, não é comigo, vou te jogar para o departamento, cai a ligação, e ela digitando meia hora ali, digitando. Então, a Software AG hoje eu digo que é a maior empresa do mundo em os processos são ruins e os sistemas não se falam. Porque a gente vende entendimento, otimização, modelagem de processo, mineração de processo, discovery e automatização de processo com integração de sistemas, que é uma outra disciplina maravilhosa que você tem diversas estratégias e arquiteturas de integrar sistemas de maneira diferente. Para quê? Ficar mais rápido, atender o cliente mais rápido, ao menor custo, com maior lucratividade. Perfeito, Morte. Até vou fazer um convite agora para quem está nos assistindo, entrar no site da Software AG e entrar no site da Bridge para entender um pouco, enquanto a gente está conversando aqui, quais são essas soluções que essas duas empresas oferecem e os cases que elas publicam nos seus sites. Então, para vocês que não conhecem essas marcas, pouco provável, mas deem uma olhadinha no site ou nas redes sociais para vocês acompanharem. Tá? Vou direcionar de volta agora para a Carol. Nesse contexto, Carol, das empresas que vão buscando, conforme o seu amadurecimento, um olhar sobre gestão, né, que envolve processos e outras disciplinas. Quando você está dentro de uma organização como consultora, quais são esses sinais mais clássicos que você vê que já são indicativos imediatos que uma empresa precisa, se ela não está fazendo ainda, entrar de cabeça na sua estruturação mais formal, interna, do ponto de vista das suas práticas, do conhecimento da sua operação, do vínculo com a estratégia, né? A estratégia ser possível de ser desdobrada em modelos operacionais. Quais são os sinais clássicos, olhando de dentro de uma empresa, como uma pessoa de fora, que você fala, esse momento chegou? Eu acho que o primeiro sintoma, né, porque é bem sintomático mesmo, são as palavras que são usadas nas reuniões, sejam reuniões mais executivas, reuniões mais operacionais no dia a dia, mas as palavras que estão na mesa nessas reuniões começam a mudar, né? No começo, a gente tem muitas palavras. Não, temos que transformar, temos que crescer, temos que acelerar, né? Temos que inovar, temos que... E essas palavras, elas são muito fortes. E aí, depois de um certo tempo, você começa a ver essas reuniões, essas pautas, né, sendo inundadas por palavras como temos que amadurecer, temos que aumentar a maturidade, temos que melhorar a eficiência, temos que organizar a operação, né? Temos que alinhar melhor a comunicação, o nosso modus operandi. Eu acho que só dessa mudança dessas palavrinhas nessas reuniões, a gente já começa a sentir que essa empresa está começando a ter algumas dores que possivelmente podem, né, ter como caminho aí de resolução uma estruturação ou uma atenção um pouco maior a esse assunto, né, de excelência de processos, operacional. Como eu digo, é voltar um pouquinho à origem e juntar essas duas coisas que estão no mesmo berço, né? Processos, agilidade, inovação. Tem outra, acho que algumas semanas atrás, conversando com uma cliente nossa, né? Ela veio falar que ela precisava inovar, precisava sair da caixa. E era uma empresa, uma montadora de automóveis, naturalmente, muito fabril, muito estruturada, muito processual. E aí ela, não, eu preciso sair da caixa, Carol, a gente tem que transformar, fazer diferente, inovar, e com esses meus processos aqui eu não vou conseguir fazer. Eu falei, olha, vamos pensar juntas.
até para inovar, você precisa de um processo estruturado numa empresa do tamanho da sua. Se você não estruturar, não organizar esse assunto aqui, se você não conseguir fazer um vínculo muito claro com a sua estratégia, ter passos, regras, processos para que essas centenas de milhares de funcionários seus consigam colaborar de maneira organizada para esse processo inovativo, vai virar papo de bar nas mesas de reuniões aqui, nada vai sair do papel. E assim a gente começou um processo de estruturação desse assunto inovação, né, que não era uma novidade para aquela organização, mas naquele contexto ali daquela líder era, de uma maneira acompanhada de processos bem estruturados. E que isso não impede que tenham outros aspectos mais ágeis e mais vinculados a esse momento de mudanças tão rápidas que a gente está vivendo. Você ter processos não significa você estar engessado, você não conseguir absorver muito mais rápido mudanças. Então, acho que mais ou menos esses são os sintomas, essas palavrinhas, né, que mostram muito que a necessidade dessa organização começa a mudar. Você sai de um momento de muito crescimento, aceleração, onde talvez não seja nem necessário tanta estruturação assim, para começar a requerer uma maturidade, uma eficiência, uma organização, e a partir daí talvez seja o momento de voltar ou pensar nisso se isso ainda não foi feito, né? Muito legal. E eu estou indo um pouco nessa linha, né, desse ambiente de transformação das startups, das empresas digitais, porque, como o Renato bem comentou, as empresas de maior porte que buscam transformar o seu modelo operacional, elas já têm um modelo operacional vigente, mais maduro ou menos maduro, a gente não sabe, e muitas dessas empresas estão hoje com a agenda de transformação, né? Tanto que você citou bem, Digital Transformation é o maior tema, né, de congressos, publicações e investimentos hoje no mundo da consultoria e no mundo da gestão. Então, essas empresas que já têm o seu modelo operacional definido, elas estão na fase de transformação e de repensar esse seu modelo, né? Como eu adquiro receita através de canais digitais, como eu entro em economias de plataforma, né? Como eu colaboro em ecossistema com inovações com concorrentes. Então, essa é a grande pauta de companhias que estão aí há décadas operando no mundo. Essas companhias que estão saindo da fase de startup para scale-up, elas são também um grande alvo hoje dos projetos de transformação, porque a fase de startup ela permite para as organizações essa certa bagunça, né? Usando aqui a palavra sem menosprezo de nenhuma das startups que existem e que eu conheço, mas é o modelo operacional autorizado da bagunça, né? Até a gente definir o nosso modelo, entender quem é o nosso cliente, qual é o nosso preço, qual é o nosso produto, a gente está aqui aceitando contratar muito rápido, pagando o PJ por fora, colocando as máquinas aqui para rodar sem muita segurança da informação. Isso faz parte da história da startup, né? Quase todas tiveram um pouco disso para contar. Mas se a gente for um pouco mais puro no conceito da scale-up, ela é um modelo de startup que já foi definido. Então, houve uma aprovação do modelo operacional e agora é a fase de escalar. Então, escalar também vira, né, um grande desafio que requer essa robustez um pouco maior. Vamos falar aqui palavras mais simples, né, do CRM, né? Como é que você vai escalar sem uma definição muito clara dos papéis envolvidos no seu CRM? E isso é uma ruptura para muitas empresas, né? Sair da fase de startup para uma fase de scale-up e não ter o seu modelo operacional estruturado para conseguir pisar no acelerador. Mocha, eu queria então para você perguntar, assim, a Software AG é uma empresa global, tem atuação em diversos países, tem casos de sucesso bastante legais assim, de serem comentados. Quando você pensa uma empresa que utiliza, né, os produtos da Software AG, aí você pode nomear os que você preferir. Quais são os principais ganhos assim, que você vê desses cases que são mais tangíveis, assim, que a Software AG colocou no mercado nos últimos anos? Ô Cadu, sem dúvida, vou usar uma palavra um pouco malhada também. Eficiência operacional. Uhum. Eficiência operacional. Ou fazendo o que já se fazia de uma maneira muito melhor, ou abandonando a maneira como se fazia e fazendo de um outro jeito. Para isso, você tem entendimento, modelagem de processo, para ver se você vai aproveitar aquilo ou não, ou vai melhorar, mudar ou transformar, e entendimento de como digitalmente aquilo está suportado, né? Como se falam os sistemas. Então, inúmeros casos de eficiência operacional e automação também de algumas coisas. Então, basicamente, eu gosto de posicionar muito a Software AG como uma empresa de eficiência operacional. Tá?
talvez porque eu tenha um berço de engenharia de produção da UFRJ também, com os meus professores. Não, acho que não, né? Você é bem mais nova que eu. Os meus professores devem ter morrido já, infelizmente. Mas, talvez por esse berço de entendimento como as coisas fazem, como fazer aquilo melhor, eu posiciono a Software AG como uma empresa de eficiência operacional. Não adianta, startup vai ter gargalo, scale-up vai ter gargalo, empresa madura vai ter gargalo. Gargalo é gargalo, não adianta. Vai existir pela teoria das restrições e etc, etc. Acabou. Não pode se negar isso. E não pode entender, padronizar ou tentar colocar a maneira de se fazer alguma coisa com o menor risco possível, da melhor maneira possível, mais rápido possível, com lentidão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles não são mutuamente excludentes, de jeito nenhum. E, enfim, a gente tem inúmeros casos aí, eu não vou explorar aqui pelo tempo, mas companhias aéreas, né? Gosto de falar um processo de automação muito interessante. Eu não vou falar o nome da companhia, apesar de ser autorizado. O 737-800 teve aquela queda na Etiópia, da Boeing. A Boeing falou assim, eu não consigo explicar esse acidente, estou pensando aqui o que fazer. Um presidente de uma companhia aérea chegou e falou assim, eu não quero nem saber, tire as 7 aeronaves 737-800 que a gente tem na malha do ar agora. Você imagina o que isso impacta numa malha aérea de uma companhia que tem 130 aeronaves, 128 aeronaves naquela época. Um caos. Você redesenhar uma malha aérea demora quase 20 dias. Porque o avião sai de um lado, sai de Curitiba, vai para São Paulo, de São Paulo vai para Vitória, de Vitória vai para Manaus, de Manaus volta para São Paulo. Enfim, não vou falar aqui do que eu não conheço. Mas você imagina o poder de reação que tem que ter uma companhia tirar 7 aeronaves da malha aérea, da noite para o dia. A automação. O processo estava entendido, ele era demorado e, através de robôs, a gente conseguiu transformar 20 dias em 48 horas. Perfeito. Tá? Dentro de uma prova de conceito. Né? Então, casos maravilhosos, a gente pode ficar à tarde falando aqui, mas, para mim, startup tem processo, já o processo nasce, ele é inerente. Não é questão de você querer ou não querer. Ele existe. A partir do momento que você tem um cliente, você tem um processo. A partir de que você entrega um serviço ou um produto, você tem um processo. Acabou. Não adianta querer negar isso. Scale-up tem processo. Empresas maduras têm processo. Cada um num estágio diferente de entendimento o que é processo. E aí quem te ajuda. Se permite fazer uma complementação, Renato? A gente antes estava aqui conversando, né, fazendo aqui o nosso aquecimento para o videocast, e a gente estava falando, poxa, as empresas elas se preocupam tanto em implementar o melhor sistema, a melhor plataforma de venda online, de implementar o melhor ERP, né? Muitas empresas, mesmo startups, já começam a pensar, vou comprar o SAP, vou comprar um Oracle, vou comprar um whatever que seja o seu ERP, né? Isso já é meio que natural. E aí a gente estava falando, mas hoje a gente vive num mundo de transformações muito rápidas, né? Você tem uma estratégia. Como que você concebe normalmente uma estratégia de qualquer empresa que seja? Você tem um processo de reunião ali de executivos, faz 1, 2 dias de encontro, 4 horas de encontro, né? Não, eu estou simplificando muito o processo, mas tem muita complexidade ali decisória por trás. Mas você reúne essas pessoas, monta normalmente uma apresentação com slides, né, com dados, alguns argumentos. Isso depois sai numa ata, sai, né, em mais uma nova apresentação. E aí, legal, né? Mas como é que você vai pegar isso e traduzir para o seu modelo operacional, né? Como é que você vai fazer com que essa estratégia ela se comunique com a sua estrutura de pessoas, de processos, de tecnologias, arquitetura? Esse vínculo ele é muito complexo. E se você muda essa estratégia em intervalos muito curtos, a cada mês, ou a cada trimestre, a cada quarto, a cada ano,
essa complexidade é muito grande de conseguir fazer esse desdobramento, né? A gente hoje tem aqui a parceria com a Software AG, a gente conhece as plataformas e a gente entende que muitas plataformas fazem esse vínculo, né? A gente tem aí o Ares, o Alphabet, que fazem esse vínculo desse modelo estratégico com essa operação. Então, se você preza por ter uma plataforma, né, para fazer o melhor e-commerce, por que não ter uma plataforma que vai fazer o melhor vínculo entre a sua estratégia e o seu modelo operacional, para você acelerar né, conseguir fazer com que as mudanças na estratégia elas consigam se refletir rapidamente na sua operação sem tanta dor, né, sem tanto desgaste nesse meio do caminho. Então, acho que o uso dessas tecnologias, independente do modelo, do momento da empresa, sempre vai trazer esse ganho, de você ter menos perdas entre a definição da sua estratégia e o desdobramento disso no seu modelo operacional, né? Legal, Carol. E assim, você está falando de um assunto que para muitas pessoas sempre foi um desejo, né? Você ter tecnologia para fazer o desdobramento de estratégia e modelo operacional é um nice to have para 100% das empresas e uma realidade de, diria, menos de 10%, 15%, né? E essas soluções existem, né? Talvez um pouco do que eu vou perguntar agora seja a quebra desse paradigma de imaginar que o tema processo ele é um tema antigo. Então, eu estou trazendo aqui um papel de advogado do diabo para provocar até ouvintes que estejam nas duas posições, né? A gente conversa com bastante gente do mercado e a gente ouve muitas vezes que processos, né, o tema processos acabou. Essa é uma frase dita por pessoas que hoje estão nas suas empresas trabalhando. E, por outro lado, existe a outra bandeira, né, o outro time, que é o pessoal da eficiência operacional, que é o pessoal que está trabalhando nessas empresas buscando resultados, margens melhores e vivem diariamente processos. Uma das formas de fazer uma ponte entre essas duas pessoas, esses dois grupos, é contar um pouco onde há essa interseção. O que avançou na última década? Vamos pegar a última década. O que tem de novidade que está ou no núcleo duro do tema processos, ou periférico, né, que processo seria o meio, para que esse pessoal que trabalha hoje com um olhar um pouco mais crítico a todo aquele passado de desenho, as is, to be, plano de melhorias, plano de implantação, para que a gente desmistifique que o olhar moderno de processos hoje é diferente de fazer apenas um fluxo, as is to be, um plano de implantação, melhoria contínua, definir KPI. O que tem de novo, Carol, nesse tema para atrair mais pessoas, né, a olharem com olhares modernos para o tema novamente? Legal. Eu vou citar 2 exemplos aí, Renato, fica à vontade também para complementar, mas 2 exemplos que eu acho que são matadores e que unem esses mundos rapidamente. Então, quando a gente fala em escalar a agilidade dentro das empresas, e aqui a gente está trazendo muito a questão da agilidade, porque é muito difícil a gente falar de transformação, né, de startup, sem a gente falar da questão da agilidade. Então, quando a gente fala de escalar a agilidade, a gente olha para modelos de referência, por exemplo, como o SAFe. Quando a gente olha para a estrutura do SAFe, o que a gente vê no coração do SAFe são os fluxos de valor, né? São as cadeias de valor que você precisa, os trens, né? Alguns termos ali do SAFe, mas a gente está falando dos trens, que são estruturados levando em consideração uma entrega de valor significativa da organização, um grande produto, um grande serviço, e aí você modela esses trens e com times ágeis multidisciplinares você desenvolve o roadmap desse trem, faz com que ele evolua, e aí a gente está, né, vivendo ali esse modelo, esse SAFe, né, esse modelo escalável da agilidade. Gente, o que é o trem? O trem é o que o próprio nome diz, é uma cadeia de valor. O que é uma cadeia de valor? É uma estrutura processual de alto nível. Então, aí a gente já tem um vínculo. Então, hoje, quando a gente fala da gestão de processos, a gestão por processos, a gente traz mais esse olhar nesse mundo mais ágil e mais digital para esses fluxos de valor, né? Sempre com o foco maior no valor do que com aquele foco em tarefa, evento, né? Step by step ali, POPs, enfim. Então, eu acho que esse é um exemplo muito legal. E um outro exemplo também matador é a jornada do cliente. Hoje a gente está falando de Customer Centricity, a gente está falando de Customer Experience. Quando a gente traz isso para dentro de casa, que a gente precisa entender melhor como é que eu vou entregar mais valor para esse meu cliente, eu preciso entender quem é esse meu cliente, qual é essa jornada dele dentro da minha empresa.
Para fazer a elaboração de uma jornada de clientes, eu uso a teoria básica de gestão de processos, de engenharia de processos. Então, são formas novas da gente aplicar essas teorias, né, super alinhadas a esse momento que essas empresas estão vivendo. Então, acho que esses são 2 exemplos aí que já não tem nem mais o que discutir, que processos ainda faz muito sentido mesmo nesse Cadu, mundo, né? Acho fantástica a tua explicação, Carol. Uma abordagem muito, muito inteligente de alto nível. Eu queria falar de 2 triggers que vão em direção a processo. De novo, não processo naquele modelo antigo, né? Aliás, eu acho que a palavra processo está estigmatizada, porque muita gente, a gente vai numa loja e fala assim, mas o processo é esse. Exato. Né? Ou você fica com raiva do processo é esse, porque o processo é errado, né? Virou uma palavra estigmatizada porque você é vítima do processo muitas vezes, né? As pessoas se escondem atrás do processo muitas vezes. 2 triggers que eu acho que trouxeram o mercado a falar assim, esse negócio não é tão velho assim, peraí, deixa eu prestar atenção. 1, automação. Você vai automatizar o que se você não conhece? Não tem jeito, cara. Você tem que saber como o negócio é feito para automatizar. Vai automatizar para ganhar eficiência operacional, né? Para ter um custo menor, diferencial competitivo, responder melhor ao teu cliente. Automação foi um trigger. Outro trigger que eu acho interessante, esse já é um pouco mais derivado, né? Não, derivada não, pelo amor de Deus, nem primeira nem segunda. Eu tenho trauma. Mas derivado são os analytics. Legal. Legal startup. Cada um faz do seu jeito. Não tem um single point of truth. Ok, vou fazer analytics como? Se cada um faz de um jeito. E mais de 50% dos dados de maneira não estruturada. Então, em Excel, é o e-mail que o Joãozinho manda para Maria para fazer uma coisa, etc. A tecnologia resolve até certo ponto, né? Exato. É bonitinho, é rápido. Mas se você, no futuro, vai precisar desses dados para transformar, e aí sim transformar, não terá, cara. Porque cada um fez de um jeito. Vai prejudicar o analytics. E você não vai conseguir automatizar. E isso é uma corrida de sapinho, cara. Corrida de sapo. Tecnologia é corrida de sapo. Quem pula na frente deixa o outro bem para trás. Então, esses 2 triggers eu acho que são interessantes para a gente pensar por que o tema processo está voltando à mesa. E, aliás, desculpa, Carol, me acrescentando aqui, eu vejo muita empresa hoje falando o seguinte, eu quero fazer process mining. Lindo. Nova modinha, né? Process mining. Você não quer fazer process mining. Você quer fazer process discovery. Porque você sequer sabe como é feito. Cada um faz de um jeito. O process mining, quando aplicável, né? Porque o process mining ele precisa de logs para saber como está sendo feito o negócio. Se vai lá para o Excel, some 3 dias a ação de um cara, né? Vai para um e-mail, ou you name it. O process mining ele está sendo usado como process discovery incorretamente. Isso vai gerar muita frustração, hein? Eu brigo bastante com o meu time. Cara, não vende process mining para o cara. Vende uma modelagem. Não estou falando de 6 meses modelando processo, não, Cadu. Para um processo-chave do negócio, entenda mais ou menos como ele está sendo executado. Quais são as variações que podem acontecer aqui. O que tem de dado estruturado e não estruturado. Vai prejudicar automação e analytics, se você não tem isso numa mínima maneira. E eu tenho me divertido bastante nessas discussões. Tem muita coisa nova acontecendo, né? Acho que existe um cobertor chamado hiperautomação também, que esse cobertor tem muita gente começando a sacudir agora e está saindo poeira, está saindo coisa estranha de cima, ninguém sabe muito bem o que é. Mas eu acho que um ponto que vocês tocaram, que eu concordo e já vou caminhando para o nosso final, que assim, processos, por muito tempo foi olhado como um instrumento de gestão e agora como fundamento para tecnologias de automação. Então, deixou de ser aquilo que apenas pessoas mais voltadas a eficiência operacional, melhoria contínua, transformação fabril, tinha como core de competência, e agora passa a ser uma competência chave para profissionais de diferentes áreas da tecnologia, não sei se vocês vão concordar com isso ou não,
como passo inicial para uma jornada de transformação digital. Que aí, dentro desse cobertor, eu vou colocar o mining, o discovery, o RPA, o analytics, a captura de imagens, a leitura de documentos desestruturados, a linguagem natural, a captura de linguagem natural para início de um processo. Então, a minha visão aqui, trazendo um pouco também de opinião, é que a gente tem agora um novo momento de glamour, digamos assim, mas tem que ser bem feito, né? Tem que ser bem aproveitado para que a teoria de processos seja o alicerce que viabilize esses grandes projetos de automação. Muitos dos projetos de automação que estão rodando no mercado tiveram, sim, os seus alicerces sólidos e eles vão entregar aqueles resultados, né, que no business case o pessoal documenta. Quantidade de redução de custo, né, redução de risco operacional. E outros vão sofrer pela falta de. Eu queria trazer então agora primeiro para o Renato, depois para a Carolina, uma fala final, aí se você puder trazer também o seu olhar sobre, nesse mundo de hiperautomação e transformação digital, como é que você ajuda o nosso ouvinte a entender o posicionamento dos principais produtos da Software AG hoje, para que o pessoal saia daqui com curiosidade, né, instigue a curiosidade de pesquisar mais. E Carol também, na sua última fala, como a Bridge pode ajudar essas empresas que estão buscando entrar mais de cabeça nesse assunto. Mostre, por favor. Bom, eu queria, primeiro, de novo, agradecer. Um papo ótimo, fantástico, ter esse tipo de conversa livre, deixando o pensamento fluir livremente. A Software AG, de novo, ela vai atuar muito fortemente numa unidade, vamos dizer que eles chamam de Business Transformation, onde Business Transformation envolve o ARIS, que eu acho que é uma ferramenta, vamos dizer, milenar, a mais conhecida, mais respeitada, líder no Gartner e tudo mais, com gestão de TI, onde entra o Alphabet, que é um produto líder também isolado. O nosso mercado está amadurecendo essa gestão de TI, saber o que tem de contrato, porque ninguém sabe também o que tem de contrato, o que eu tenho de software na minha base, minha infraestrutura, como funciona. Então, essa desordem, no melhor sentido da palavra desordem, não é bagunça, né? Ou bagunça de maneira elegante, respeitosa, vamos dizer. Entender isso para aí poder você transformar. Não adianta você querer transformar ou mudar ou melhorar, you name it, sem o mínimo de entendimento como o negócio é feito hoje. Tem um monte de regulatórios, tem um monte de armadilhas, ratoeira armada para tudo quanto é canto. Não, vamos fazer isso aqui mais fácil. Pronto. Perdeu um regulatório aí, pagou 10 milhões de multa. Esse é um lado. A outra é uma outra unidade que me encanta muito, que é integração de sistemas. Integração de sistemas vem se transformando. E aí, realmente, na palavra transformar, nos últimos, talvez, 10 anos, aí, com APIs. As APIs têm sido o grande mote da integração hoje, contra um modelo clássico de bus de integração. Isso é um tema mais de infraestrutura, mas é aquela coisa, né? Pô, esse processo é uma droga, esses sistemas não se falam. É isso aí, a empresa hoje a empresa para ajudar no esse processo é uma droga, esses sistemas não se falam. E por último, eu queria falar só de uma outra vertical, que essa, vamos dizer assim, mas me encanta do ponto de vista tecnológico, IoT. A gente tem uma plataforma líder mundial em Industrial IoT, de controles de device, onde tem a captura de dados, analytics, decisão em tempo real. Não é juntar dado para falar assim, está se comportando desse jeito, vamos mudar. Não, é tomar a decisão agora. Estão entrando milhões de dados aqui, eu tenho que parar um motor gigantesco de 15 milhões de dólares agora porque ele vai quebrar. Análise preventiva de falha baseado em informação em tempo real. Isso é outra ciência, outra coisa, uma delícia de falar também, mas foge um pouco é um pouco ortogonal a nossa fala aqui de melhoria, transformação e mudança. Vamos dizer, transformação e mudança, para mim, é o mote dessa discussão. E já fica aqui como dica para o próximo videocast, talvez, falar de IoT com vocês. É uma boa ideia. Cara, é um tema maravilhoso. Todo mundo fala, pouca gente emprega, o 5G está aí. Perfeito. Vamos dizer assim,
essa é a tubulação que vai tornar isso real. Perfeito, muito bom. Obrigado, Mocha. Carol, com você a palavra. Vou pegar um gancho provocativo da sua fala, Renato, porque não adianta a gente capturar dados, saber que a máquina vai parar daqui a 5 minutos e que precisa parar a linha para fazer uma manutenção preventiva se não houver entendimento, governança e alçada para que alguém bata esse martelo, para que alguém bata esse botão, né? Então, aí falando um pouquinho do olhar da Bridge, né? A Bridge tem a tecnologia como um instrumento, mas a gente acredita muito que essa organização processual, né, a arquitetura corporativa, toda essa estruturação, entendimento de métodos e processos é algo fundamental dessa tríade, que é a tríade corporativa que a gente conhece clássica, que são tecnologia, pessoas e processos, né? Então a gente trabalha muito, né, a Bridge ataca muito essa tríade, fazendo com que o uso dos recursos corporativos, eles de fato consigam retornar esses resultados com o menor nível de perda, o menor nível de gargalo possível. É muito esse olhar que a Bridge traz, claro, isso contextualizado, né, no momento que a gente está vivendo de digitalização, de transformação digital, de hiperautomação, de uma velocidade muito rápida de competitividade no mercado, né, que como você falou, Renato, cada sapinho que dá um pulo na sua frente, você tem que ter um impulso maior para conseguir dar um pulo maior do que aquele que ele já deu. Então, é esse olhar que a gente traz, usando a tecnologia como um instrumento, principalmente as tecnologias da Software AG, nossa parceira, e esse nosso alicerce, né, metodológico, que é muito o nosso DNA e que a gente ajuda as empresas a transformar isso em números, principalmente, né, que no final das contas é o que importa, e são os números na conta do papel, da apresentação, do retorno para os investidores. Ô, Cadu, desculpa, só fazer um último comentário. Eu sou um apaixonado pelo tema, vocês também, então fica o convite para os clientes, né? Quem quiser continuar essa conversa num almoço, vai ser um prazer. Eu falar em ter um cliente, bater papo, entender dor, ver como melhorar, isso eu vivo de contar história, como contei a história da companhia de aviação agora há pouco. Então, fica o convite para que vocês, clientes, nos tragam à mesa para a gente continuar essa conversa e acrescentem um outro olhar também, além do nosso, porque aí sai da nossa borda e pensar de maneira diferente. Muito legal. Então, pessoal, o convite foi feito aí pelo Mocha, por nós também. Quem quiser continuar essa conversa, os nossos contatos vão ser colocados aqui junto com o videocast. A gente tem a prática de gerar muito conteúdo gratuito, então fica o convite também para vocês olharem o nosso portal Bridge Insights, além de videocasts, podcasts, artigos no blog e outros livros, né, que a gente publica sobre temas relacionados à gestão em tecnologia. O assunto é muito legal, ficaria aqui mais algumas horas, né, conversando com esses dois profissionais aqui de alto nível, mas a gente precisa fechar o nosso pacotinho e eu deixo aqui um agradecimento, então, enorme por terem aceito essa conversa. Em nome da Bridge, um prazer enorme conversar com vocês. Aos ouvintes, o que vocês tiverem, então, de dúvidas ou necessidade de continuidade, a gente está aqui à disposição. Muito obrigado, gente. Um abraço a vocês. Se quiserem se despedir também. Obrigada, gente. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.